Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar sobre o direito do trabalho, em especial vamos conversar sobre uma das espécies de rescisão contratual, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, nossa videoaula, né? E falar um pouco sobre o tema que está aqui no nosso quadro, ó, rompimento do contrato de trabalho pelo empregado. Então veja pessoal, já conversamos nas últimas aulas, quando você fala em rompimento do contrato de trabalho, esse rompimento ele pode se iniciar por iniciativa do empregador ou do empregado. Hoje vamos conversar pelo empregado. Especificamente, vamos falar um pouco sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Como assim, professor? Vamos lá por parte, né? Quando eu falo em rompimento do contrato de trabalho, ela pode ser dada por iniciativa do empregado, ela pode ser dada por iniciativa, né, do empregado, sem a rescisão pode acontecer por iniciativa do empregado, né? Um pedido de demissão, ou seja, uma rescisão direta, quando o empregado, por sua livre vontade, pede a rescisão contratual, fala ao empregador, não quero mais trabalhar aqui na empresa, perfeito? Ou ele pode pedir uma rescisão indireta. Então, é uma rescisão direta, que é quando ele pede a contra, entre aspas, e uma rescisão indireta, que é que vamos falar hoje, né? Rescisão indireta é quando ele vai lá, ele rompe este contrato por uma falta, uma justificativa, algo que foi realizado pela outra parte. O empregador praticou, entre aspas, uma falta grave. Então aqui, meus queridos, ó, deixo bem claro esse ponto, queria deixar bem claro para vocês. Hoje vamos estudar o rompimento do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. Ou seja, quando o empregador, por iniciativa do empregado, a rescisão contratual por iniciativa do empregado. E essa rescisão é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele vai lá e o próprio empregado rescinde o contrato, põe fim ao empregado. Por quê? Porque o empregador praticou uma justa causa, praticou uma das hipóteses de falta grave. Tudo bem? Beleza? Vamos conversar aqui então agora, ó. Continuando aqui no nosso material, por favor, ó. Rescisão indireta do trabalho, né? Uma falta grave do empregador. Então aqui, ó, essa rescisão indireta é quando o empregador, o nosso querido e amado contratante, né, quem contrata relações de trabalho, quem faz esse vínculo empregatício surgir de imediato, o empresário, pessoa física ou não, o empregador pratica uma falta grave. E ele põe fim a esse contrato, porque ele praticou uma das hipóteses de falta grave. Professor, onde está isso? Vamos ver já, está no artigo 483. Quando o empregador pratica uma das hipóteses do artigo 483, ele é passível, né? É passível ele receber essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Bom, a mais comum que existe, né, lá no artigo 483, um exemplo, né, é quando o empregador, por exemplo, não cumpre com as suas obrigações. Ou seja, o empregador não paga o salário, não paga o FGTS ou algum tributo por si só. Neste caso, o empregado pode solicitar a rescisão do contrato de trabalho. Ele vai entrar solicitando essa rescisão de contrato. Mas veja, meus queridos, o empregado, ele não pode aplicar uma justa causa. A gente sabe que o empregador pode. O empregador chega, me chama, né, comunica da minha rescisão e dá a justa causa. Aqui não. Neste caso, o empregado não tem como. Para sair para essa rescisão indireta, o empregado terá que fazer uma ação trabalhista pedindo a rescisão do contrato de trabalho, pois o empregador não cumpre com a sua obrigação, que é, no meu exemplo aqui, pagar o salário. Então, dessa forma, se o empregador, nesse caso, né, se o empregador não está pagando seus salários, está com o seu salário atrasado ou algo assim, você pode entrar com essa ação, solicitando para o magistrado a rescisão indireta do contrato de trabalho. Lógico, nesse caso, o magistrado vai notificar o empregador vai vir no processo, vai ter ampla defesa, contraditório, audiência, e na sentença o juiz vai cravar, neste caso, se existe essa rescisão.
Perfeito? Mas por enquanto o que eu quero de vocês é só uma coisa. Saber que a rescisão indireta, que estamos falando aqui hoje, é causado quando o empregador pratica uma justa causa, ou seja, quando o empregador pratica uma falta grave, neste caso, com base no artigo 483 da CLT. Tudo bem? Claro, né? Vamos por parte então. Continuando aqui, ó. Professor, quais são os elementos, né, para que eu possa aplicar essa rescisão indireta? Como assim, professor, elementos? Quando que eu posso, né, aplicar essa justa causa, melhor, essa rescisão indireta? Já falamos nas últimas aulas que o empregador, né, pode aplicar uma justa causa, mas para isso ele tem que ter alguns elementos. Aqui também, você empregado que quer rescindir o contrato de trabalho, existem alguns elementos que você tem que cumprir, ou seja, alguns requisitos que você deve cumprir. Não é simplesmente chegar e aplicar e realizar uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta. Não é simplesmente isso. Você tem que ir lá e cumprir alguns requisitos. Deixo bem claro, tá? Esses requisitos são requisitos doutrinários e jurisprudenciais. Tá? Então não está na nossa legislação, mas são requisitos que eu trouxe aqui para vocês, os mais comuns, os mais apresentáveis na doutrina neste caso. Perfeito? Então vamos lá. Para que eu possa rescindir o contrato, por uma rescisão indireta, eu devo cumprir alguns requisitos, que está aqui. Vamos agora ver cada um desses requisitos. O primeiro requisito que eu tenho que cumprir é a reserva legal, que está no artigo 483 da CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devida indenização quando? E vai estar aqui, ó, as possibilidades, até da linha A, B, C, D, E, F e G. Então, como primeiro requisito para que você, empregado, possa rescindir o contrato de trabalho, através de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, eu vou ter que cumprir a reserva legal, ou seja, eu só posso realizar esta rescisão se eu se enquadrar em uma destas espécies aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 hipóteses que você pode rescindir o contrato de forma indireta. Professor, eu posso então inventar uma? Por exemplo, eu posso criar uma rescisão indireta, falar, quero rescindir o contrato com o empregador porque ele tem mau hálito, ele é feio, não sei, né? Posso fazer isso? Logicamente que não. Já falei com vocês, com base no requisito da reserva legal, né, eu só posso dispensar nestas possibilidades do artigo 483 da CLT. Perfeito? Então aqui, ó, portanto, anote no seu caderno, por favor. Gentilmente, deixa bem anotadinho ali, ó. Como primeiro requisito, né, para que exista a rescisão indireta contra o trabalho, encontra-se a reserva legal. A reserva legal, neste caso, é que o empregado só pode rescindir o contrato se ele se positivar em um artigo, se ele se fundamentar em um artigo. Desta forma, para que ocorra rescisão, o empregado vai ter que se lapidar, fundamentar no artigo 483, ponto, né? Deixo bem claro que o empregado não pode inventar uma rescisão indireta. Igual eu falei com vocês. Eu vou rescindir o contrato porque o empregador tem mau hálito, é feio, ou algo assim. Não, somente nessas hipóteses que já vamos conversar com vocês. Beleza? Primeiro requisito, reserva legal. Adiante. Segundo requisito, razoabilidade, né? Ou proporcionalidade, né? Não tem esse aqui não, é ou proporcionalidade. Analisar o caso específico, né? Por exemplo, chamar a atenção do empregado, atrasar o salário apenas um dia. O que é isso aqui, ó? Para que ocorra a rescisão indireta, né? Tem que ter uma razoabilidade por parte do empregado. Ou, melhor, uma razoabilidade, uma proporcionalidade naquele caso. Até coloquei aqui, por exemplo, ó, o empregador que chama a atenção do empregado. Está aqui ó, no artigo, ó. Né, ó cumprir o empregador praticar preposto, pessoas da sua família, ato lesivo à honra, boa fama. Opa! Artigo 483, se o empregador me xingou um dia, eu posso rescindir o contrato, não posso?
neste caso? Não, só um único dia. Não que ele tenha xingado, mas que ele tenha cobrado de forma... chamou a atenção de forma excessiva. Não estou falando de xingamento por si só. Veja, uma cobrança de forma excessiva, um único dia, não é plausível para rescisão indireta. Concorda comigo? Professor, mas foi só uma vez? Só. Trabalho aqui há 10 anos, uma única vez só que esse empregador se exaltou um pouco. Ele brigou com a esposa, estava com a sogra na casa dele, e aí chegou na segunda-feira, não xingou, se exaltou um pouco. Então vou pedir a rescisão indireta. Posso? Não, né? Não é razoável você praticar esse ato. Da mesma forma, né? Um atraso no salário. O empregador atrasar o salário um dia. O empregador nunca atrasou o salário, sempre pagou certinho até o 5º dia útil, depositou na minha conta. Estou aqui faz 5 anos, nunca atrasou meu salário. E hoje atrasou um dia. Eu posso ir lá no juiz e pedir a rescisão indireta? Não, não é razoável você fazer isso. Então veja, pessoal, lógico, é análise de caso por caso. Não tem como cravar aqui, ó, é assim ou é assado. É uma razoabilidade, uma proporcionalidade para que eu peça essa rescisão indireta. Beleza? Então assim, portanto, anote aí no seu caderninho, por favor. Como segundo requisito, encontra-se a razoabilidade ou proporcionalidade. Ponto. Desta forma, somente será viável a rescisão indireta contra trabalho por iniciativa do empregado se existir uma razoabilidade, uma proporcionalidade naquela conduta realizada pelo empregador. Pode colocar um exemplo aí, que o exemplo é a melhor coisa que eu posso passar para você, beleza? Continuando aqui então, ó. Outro requisito, terceiro requisito, imediatibilidade ou contemporaneidade, né? Esse é o segundo requisito que existe. O que é isso, professor? Esse requisito é o seguinte: para que exista rescisão indireta, tem que ter uma imediatibilidade, uma contemporaneidade. Ou seja, o empregador me xingou há 1 ano atrás. Vou entrar com a rescisão indireta agora. Posso? Não. Já passou muito tempo, meu querido. Você ficou trabalhando todo esse período e nunca foi... sempre trabalhei, mas foi 1 ano atrás, ele me xingou. É possível? Não. Né? Então aqui requer que a conduta, né, o ato de pedir a rescisão indireta aconteça de forma imediata, contemporânea. Ou seja, se o xingamento aconteceu ontem, eu tenho como regra, né? Tenho lá até amanhã ou até um pouquinho mais, né? A doutrina é mais flexível com isso. Não precisa ser, fui xingado agora, se eu for sair da cadeira, rescisão indireta. Não. Eu posso esperar um pouco mais, ir para casa, consultar um advogado e aí pedir a rescisão indireta. Aqui é um pouco mais flexível, não é de forma imediata, né? Tanto aqui, ó, imediata ou contemporânea, mas tem que ser de forma contemporânea. Não posso esperar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora sim que eu vou pedir a rescisão indireta por força daquele xingamento que ele me fez há 4 meses atrás. Posso? Não, né? Não é de forma imediata isso. Perfeito? Então, também, anotem no seu caderno gentilmente, como terceiro requisito, né, a contemporaneidade ou de forma imediata. Né? O próprio nome já diz. Esse requisito necessita que a solicitação da rescisão indireta ocorra de forma imediata, de forma razoável. Ponto. Deixa bem claro que é bem flexível essa questão. Né? A doutrina, a jurisprudência, coloca uma flexibilidade nessa questão. A gente sabe que para justa causa tem que ser de forma imediata. Né? Aqui não, a rescisão indireta é bem mais flexível, porque o empregado muitas vezes não sabe se resistiu à justa causa, ele vai consultar um advogado, vai consultar a família dele, e aí depois pode ser. Mas assim, pessoal, passou 4 meses, 5 meses, você não fez nada, já precluiu o seu direito. A doutrina entende que você perdoou tacitamente o seu empregador, porque afinal você ficou 4 meses na empresa, e você não falou nada, não fez nada, ok, entende que você perdoou tacitamente o empregador nesse caso. Ok? Como último requisito, né, o nosso nexo causal. Diz assim, ó, relação entre o fato e a tipicidade do artigo da CLT, ou seja, o artigo 483 da CLT. O que quer dizer aqui? Tem que ter um nexo causal. Se o ato realizado pelo empregador foi o xingamento, foi a cobrança de forma excessiva,
tem que ser a mesma linha do artigo. Tem que ter um nexo causal com o artigo. Eu não posso inventar, eu não posso, fui xingado, o empregador, vou colocar na linha, o empregador não cumpriu com suas obrigações. Não, cada linha tem seu respectivo artigo nesse caso. Perfeito? Então assim, né, esse aqui é um ponto mais simples, o nexo causal, portanto, requer que exista essa relação entre o artigo, entre o fato e o artigo e a respectiva linha do artigo neste caso. Ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Com isso aqui, fechamos os requisitos para a rescisão direta neste caso. Perfeito? Professor, talvez fique uma dúvida aqui, e a prova, né? Quem tem que mostrar a ocorrência da falta grave da rescisão indireta do empregado? Né? É o próprio empregado que tem que provar nesse caso. Perfeito? Não é o ônus do empregador, é o ônus do empregado. Então, se ele foi xingado na empresa, o empregado, ao entrar com a ação trabalhista pedindo a rescisão indireta, ele tem que comprovar nesse caso que existia, né, que o xingamento existiu, por testemunha, por vídeo, por áudio, né? Não sei qual vai ser a ferramenta utilizada, mas é obrigatório que existe nesse caso. Perfeito? Então assim, pessoal, portanto aqui, para finalizar a sala de hoje, conversamos hoje sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta ocorre quando o empregador pratica uma falta grave. Neste caso, o empregado poderá solicitar a sua rescisão do contrato de trabalho de forma indireta. Neste caso, ele terá que entrar com uma ação trabalhista, né, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, o juiz vai ter uma defesa, contraditório, o juiz na sentença, ele vai sentenciar se existiu ou não existiu neste caso. Porque logicamente, né, não tem como o empregado aplicar uma justa causa para o empregador. Tem como chegar aqui amanhã, justa causa para você? Não, ele vai ter que se recorrer ao poder público, através da ação, para solicitar essa rescisão. Mas, todavia, entretanto, ele só pode solicitar essa rescisão se ele comprovar os requisitos, né, neste caso. Então, tem que ter uma reserva legal, tem que ser de forma imediata, tem que ter uma proporcionalidade àquela dispensa e um nexo causal também tem que existir. Somente com a presença desses requisitos que é possível que ocorra a rescisão indireta contra o trabalho. O empregado, assim, impetre a ação, proponha a reclamatória trabalhista pedindo a rescisão contratual. Perfeito? Então é isso, né? Fechamos aqui nossa aula. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.